Glória a Deus. Quem está feliz aí, gente? É bom que você esteja, porque eu não vou fazer mistério. Vocês já sabem que hoje eu não prego sozinho, né? Eu quero chamar a pastorinha. Na verdade, eu nunca prego sozinho, né? O Espírito Santo sempre está junto. Mas hoje vai ser Pastor Dan, Pastora Isa e Espírito Santo. Pode se assentar aí, se acomode bem, viu? Uma recomendação de quem te ama muito. Fique à vontade, fique confortável, porque Deus vai falar, amém? E Deus, Ele não fala o que a gente quer ouvir, Deus fala o que a gente precisa ouvir. Amém, vaso? Amém, vaso? Não, até vou perguntar. Quem está aqui pela primeira vez? Faz um sinalzinho só para a gente te conhecer. Você não vai precisar vir aqui na frente. Amém. Que Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu vou liberar o louvor, fica só o teclado, por gentileza. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela nossa banda. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, vou fazer uma pergunta para vocês. E assim, eu quero que vocês sejam sinceros. Eu gosto de sinceridade. Vocês querem que eu use uma linguagem mais formal? Vocês querem que eu seja mais ponderado? Eu de repente posso ir ali no quarto dos meninos, da Exosia, colocar uma roupinha mais formal, um blazerzinho, não? Eu posso cumprir o propósito aqui da série? Pensa bem antes de responder, mas pensa com carinho. Você tem certeza? Antes de responder isso. Sem filtro? Sim. Sem filtro? Pronto, você que quis. Glória a Deus. Senta, varão, fica confortável aí. Eu quero primeiro identificar as pessoas com as quais eu falo nessa noite. Quem é casado aqui, levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Aí são aqueles que já entraram na terra prometida. Amém? Na terra que mana leite e mel. Aleluia. Lugar de delícias do Senhor. Agora deixa eu conhecer quem é que tá noivo aí, namorando. Noivo, quem é noivo? Que já oficializou, já falou com os pais. Noivo. Olha, tem mais casados que noivos. Mas amém. O noivo já está chegando perto da terra da promessa, né? Está saindo do deserto, da escassez, daquele sofrimento, e está chegando na terra da promessa. E solteiro, quem são os solteiros aí? Levanta a mão, deixa de ser tímido. Aê, pronto, não é doença não, irmão. Ser solteiro não é doença não. Quem faz? Tá tudo bem. Amém? Na verdade é um tempo precioso, é um tempo de ouro. E as pessoas não interpretam da maneira correta o seu momento de solteiro. Mas enfim, é bom saber com quem eu falo. Essa mensagem, ela fala com solteiros, ela fala com... Eu perguntei namorados? Não. Quem está namorando aí? Meu pai amado. Olha, irmã, se ele não levantou a mão... Ô irmão, se ela não levantou a mão... Eis que já digo de mim mesmo, né? Fiquei esperto. Glória a Deus. Muita tela aqui, pastora. Meu Deus do céu, esse TDAH me deixa louco. Muita tela. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Glória a Deus. Eu estou brincando porque é um assunto muito sério, viu? Nós, recentemente, passamos pelo dia 12, né? Dia dos namorados. Inclusive, se a gente olhar, ele está ali dando tchau para alguns com ironia, né? Mas o que acontece? Dia 12 a gente viveu aquela coisa típica, né? Os casados postaram as suas fotos,
alguns promoveram algum tipo de encontro, um tempo a sós, né? Os noivos, a maioria saiu para jantar, sei lá, aquela coisa típica desse dia, né? E o que está namorando, alguns bem tranquilinhos ali, né? Postaram as suas fotos, outros querem mostrar para as nações, né? Que namoram. Aí eu até me pergunto, tipo assim, Jesus disse, ide pregar o evangelho a todas as nações. Pregar o evangelho a todas as nações não é uma coisa que interessa, mas mostrar que namora... Começou. Já entendemos que você namora, querido. Faz dar certo esse trem aí, ok? O que acontece? Os solteiros, a gente tem 2 grupos, e eu tô falando sério. Em dias assim, onde se dá essa ênfase para relacionamento e tudo mais, nós temos os solteiros no meio dessa história. E tem aquele solteiro que ele é tranquilo, ele está vivendo a vida dele, está construindo a sua carreira, enfim. E ele passa por essa data e tipo, tá tudo bem. Mas tem aqueles que são solteiros e observam assim o cenário onde todo mundo está postando fotinha no Instagram e aquela coisa toda, dia dos namorados, relacionamento. E aí ele fica naquela de... Eu tô sozinho, ninguém me ama, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. E aí ele fica lá o que vai ser de mim? Os anos estão passando, Senhor, socorre-me. Tem 15 anos. Irmão, eu aprendi que existe um tempo determinado para todas as coisas. E a gente vai desenvolver ao longo dessa mensagem um caminho saudável para que você possa viver um amor, mas não de forma burra, como muitos fazem por aí, mas um amor inteligente, uma forma correta de se relacionar, a fim de blindar o seu coração, blindar o coração de quem você ama, a fim de percorrer um caminho onde não vai ferir os princípios que você carrega em si. Amém, gente? Então assim, eu vou ser sem filtro, eu vou falar o que eu tenho que falar, até porque de vez em quando eu brinco que eu não sou massagista, eu não vim aqui para massagear o seu ego, eu vim aqui para ser pastor, e pastor fala o que você precisa ouvir. Amém? Então, eu te amo, independente do que vai acontecer, eu te amo, e é isso que importa, né, pastor? Então, olha só, a gente quer trazer esse assunto, porque na maioria das vezes, quando a gente lida com jovens que estão vivendo aquele momento assim de tristeza, que estão assim vivendo aquela situação onde o coraçãozinho dói e a gente percebe que a pessoa vai ficando de lado, vai ficando cabisbaixa, é porque teve alguma decepção em relação a isso, em relação a namoro, em relação a relacionamento. Então, existe biblicamente uma maneira correta de você se relacionar. Existe um caminho saudável para que você possa desenvolver um relacionamento e ser feliz. Um relacionamento que não vai te colocar em perigo, um relacionamento que não vai trazer dores para o teu coração, porque na maioria das vezes, quando a gente conversa com essas pessoas que estão frustradas, decepcionadas, é porque tiveram uma dor, uma frustração, uma decepção em relação a algum namoro que viveu, algum noivado, ou até mesmo um casamento. Então, para que você possa construir algo correto diante de Deus e diante dos homens, a gente quer ajudar você. A gente quer que você possa viver um relacionamento bem-sucedido, onde você não se arrependa, onde não gere sequelas, traumas, dores. Estou falando sério com você, porque hoje em dia as pessoas têm banalizado o relacionamento. Relacionamento que deve ser uma coisa correta, que deve ser uma preparação para o casamento, se tornou algo raso, algo desprezível, porque o valor que é dado e a maneira que se observa o relacionamento hoje em dia não é como nos tempos antigos ou até mesmo como a Bíblia ensina. Hoje em dia a galera se relaciona para ver se vai dar certo. Eu acho que eu gosto, baseado em achismos, em emoções e impulsos, ao invés de firmes fundamentos. Você está comigo, crente? Glória a Deus. Vamos lá.
Alguém já ouviu aquela frase, o solteiro não tem um dia de paz? Porque assim, você tá lá, tipo, naquele churrasco com a família num domingo, onde chegam aqueles familiares, aqueles parentes, aquele tio da piada do Natal lá, é para ver ou para comer. Esse tipo de indivíduo tá ali com você. E você, jovem cristão, solteiro, vivendo a sua vida tranquila, estudando, fazendo a sua faculdade, projetando a sua carreira. Aí chega alguém e conversando com você, meio que coloca uma pressão no sentido, e aí, cara, tá sozinho ainda? Pô, cara, tu não tá namorando ainda? E aí, como é que vai ficar? Vai ficar pra titio? Vai ficar pra titia? E rola esses comentários de vez em quando. Porque parece que as pessoas têm a obrigação de namorar alguém. Olha, ser solteiro não é pecado, irmão, fica tranquilo, tá tudo certo. Fique em paz. Porque se fosse uma obrigação você caminhar com alguém, você já ia nascer colado, irmão. Casado, não ia precisar de cerimônia, pronto. Nasceu aqui, já a pessoa amada está do lado e já está designado aquilo. Mas calma. O momento de ser solteiro, eu vou falar aqui para você a real. É o momento de você investir em quem você é. Investir aqui no seu intelectual. Investir na sua carreira. Se aperfeiçoar no sentido de desenvolvimento pessoal. É o momento de você ter amigos, de você sair, de ter aquelas resenhas dentro do contexto de santidade, viu? Quando o pastor fala sair com os amigos, não é Shedzinho, não é Green Valley, não é o Varung lá. Não. Sair é santidade, irmão. Tem como se divertir, tem como ficar felizão, sem necessariamente pecar, ok? Então sair com os amigos é aquela resenha bacana, aquele momento saudável. Só para constar, a pastora vive dizendo que o óbvio, Moisés, tem que ser dito. Porque senão a pessoa pensa que o pastor está dando aval para sair e farrear. Não. Ok? Então fica tranquilo. As pessoas, elas tratam o solteiro como se ele estivesse perdendo tempo. Como se a vida estivesse passando e ele está deixando as oportunidades passarem. Alguns chegam assim para o solteiro. Força, guerreiro. Vai ficar tudo bem. Vai dar certo. Deus está cuidando de você. Fica tranquilo. Irmão, essas frases quem escuta, com todo respeito e misericórdia, mas é aquela pessoa que está lá num leito de um hospital. Ei, ser solteiro, como eu disse, não é doença. Não precisa ter pena do solteiro. Eu me policio, irmão, porque eu trabalho com jovens. E de vez em quando eu vejo um jovem ali que começou a namorar, tá noivando, casou, aí o outro casalzinho se forma ali, tá namorando, noivou, casou, e aí eu vou vendo alguns jovens que já estão com a gente há um tempo e eles não estão namorando, e aí eu fico naquela, caramba, mas aí eu me policio, a pastora ela me segura porque eu tenho a tendência de querer empurrar, né? Mas a gente tem que entender que o relacionamento ele não pode ser vivido e encarado por pressão. Existem algumas maneiras de você evitar frustrações no que diz respeito a relacionamento. Primeiro, irmão, nunca namore, preste atenção, nunca namore por pressão que os outros colocam. Nunca namore por pressão que a família coloca, que o tio chato do pavê coloca. Não, talvez ele seja legal. Vou reformular aqui. O tio legal, mas que nessa ocasião do pavê que já está saturado. Eu sou esse cara, né, pastora? Enfim, irmão, não namore porque, tá todo mundo namorando, tem que namorar também. Aí o primeiro Zé que aparece, tu te entrega. Não, é porque os outros estão namorando, eu tenho que namorar também. Não faça nada por pressão.
Ei, não faça nada porque os outros estão fazendo. Não queira namorar porque os outros estão namorando. Ou muito menos, não queira ter alguém só para fazer story no Instagram. Não, isso é muito sério, cara. Tem gente que fica nessas pressões, e eu não estou falando aqui algo que, nada a ver. Tem gente que entra em relacionamento porque não aguenta mais ouvir as pessoas buzinando, dizendo, você tem que namorar. O que eu estou falando aqui acontece, é sério, eu já tive que lidar com situações assim, onde a pessoa entrou em um relacionamento por pressão, não porque ela quis. Acredite você, pressão dos pais. E ela se frustrou, acabou o relacionamento. Uma ferida ficou, porque o relacionamento ele pode acabar, mas a ferida fica, a dor fica, e depois o pastor tem que lidar com a dor, e tem que ser paciente. Por isso que eu estou vacinando o pastoreio, para que os pastores dessa igreja não tenham que lidar com relacionamentos quebrados, porque você vai aprender a construir um relacionamento sólido e correto, amém? Então para com esse negócio de, estão fazendo, eu tenho que fazer. Não, nada a ver. Então a primeira coisa que eu quero deixar clara para você, não namore por pressão que os outros colocam. Outro erro que cometem para namorar por carência. A pessoa está lá vivendo a vida dela, tá tudo tão calminho, tudo tão tranquilo, tudo tão parado. Aí de repente eis que surge alguém. Um exemplo, um cenário clássico de carência. Exosianos, me amem, viu? O exosiano, ele é um indivíduo, ele é um sujeito cheio do Espírito Santo, mas que ele cresceu em um lar, ok? Ele teve que nascer de uma mãe, sobre a qual ele colocou muito amor ao longo da sua vida, né? Ele precisou de um pai, então ele cresce lá, na família dele, junto com alguns, né, com relacionamentos com os avós e tudo mais. Então o exosiano, ele cresce numa família, tradicionalmente. Ele é amado, ele é celebrado por aqueles familiares. E aí o exosiano com 19 anos, 20, 21 anos de idade, ele sai lá do estado dele, do país dele, que a gente tem estudantes do mundo todo, para vir para Balneário estudar em uma escola bíblica, onde aquele sujeito que cresceu com família, foi amado, celebrado pela família, agora se vê desvinculado, cara, tá sozinho, o coração dói. Inclusive, um dos maiores motivos de desistência é querer voltar porque sente muita falta da família. Saudade, né? E aí esse sujeito, ou essa sujeita muito amada, muito amado, tá, ok? Ele está ali com saudade de casa, saudade dos pais. E aí surge uma varoa gentil, cheirosa. Aí pronto. Irmão, ele não está amando a varoa, ele está com saudade de casa e está querendo colocar o amor em alguém. Carência emocional. Por que é carência? Porque muitos que começaram relacionamentos diante dos nossos olhos, terminou a escola, terminou o amor. Impressionante. Terminou a escola, novembro, terminou o love. Acabou, porque foi uma forma de depositar aquela carência em alguém. E era simplesmente saudade de casa. Então olha só, não se relacione por pressão, espere o tempo certo, não se envolva por carência, tenha certeza do que você sente, porque carência você pensa que não, mas é um dos principais motivos que leva alguém a se relacionar. Só que tudo aquilo que começa por carência, quando a ficha cai, acaba. E tem outros que não se relacionam, e isso também é errado, porque são perfeccionistas. Ninguém presta, ninguém está à altura dela, ninguém está à altura dele.
é uma varoa ungida demais, boa demais. É um varão valoroso, muito do fogo, muito da terra. E aí ninguém nunca tá não. Esse não. Não, esse também não. Esse não. Não, essa não. Sai de rua. Não. Que ninguém, e aí fica passando tempo. E o príncipe encantado, irmã, nunca vai aparecer. É só lá na historinha da Disney. Príncipe encantado não existe. Bom, depois você me corrige. Eu não entro na equação, ok? Mas a verdade é essa, Até cara. porque esse príncipe já encontrou a rainha dele, amém? Então, olha só, a pessoa, ela passa... Ei, eu tô falando sério, porque os casos que eu conheço, tá? O que eu tô falando aqui, gente, é fato. Não é o que eu acho, é o que eu tenho experiência para poder criar doutrina, digamos assim. Doutrina não, como é que fala? Para poder... Ensino, tipo isso. As titias... Porque isso é geralmente a mulher, tá? Ô mulher, fica tranquila. Mas geralmente é a mulher, porque o homem, ele é aquele... O que vem, ele vai, né? A maioria das vezes, né? Se veio, veio. Geralmente quem é mais assim é a mulher. Não estou dizendo que são todas. Eu estou falando que... E quando acontece com os homens é a mesma coisa. É que está esperando a varoa perfeita aparecer. Ou que a mulher está esperando o varão perfeito. Aí a pessoa passa ali seus 20 anos, passa seus 30, passa seus 40. Tem alguns e algumas que chegam aos 50. E ainda está esperando... repreende. E está esperando o príncipe da Disney chegar e o príncipe não chega. Porque coloca uma régua muito alta. Irmão, irmã, você vai se relacionar com um ser humano. E ser humano é falho. Tem erros. E cada ser humano tem um jeitinho de ser. Cada ser humano cresceu em uma cultura específica, recebeu uma determinada educação. Então, homem perfeito não existe. Mulher perfeita não existe. Pode ser um homem muito bom, uma mulher muito boa, só que perfeição, irmão, é só no estado de corpo glorificado, isso quando você for assunto aos céus e viver a sua plenitude na eternidade. Aí sim, homem perfeito, mulher perfeita. Mas enquanto mortal aqui na terra, você tem falhas. Você que coloca a régua aqui, pega um espelho, se olha. Será que você é perfeito demais? Perfeita demais? Às vezes você está até sendo incoerente em relação à régua que você coloca. Porque o que você está almejando não é o que você é. Amém. Eita! Que é a princesa, mas é um cavalo. Gostei dessa. Gostei dessa. Okay, calma, pastora, estou indo, calma. Então tem... e tem também aqueles que têm medo de errar. Irmão, eu gosto de dizer que namoro é para errar mesmo. Porque onde não tem margem para erro é casamento. No sentido de que casamento não é para experimento. O namoro é justamente o lugar onde você vai saber se vai dar certo ou se não vai. Terminar um namoro não é errado. Agora, divorciar, isso é terrível. Então você pode entrar em um relacionamento, em um namoro, e você vai errar. E a pessoa, ela vai ver os seus erros. E o contrário também é verdade. A outra pessoa vai errar. Você vai ver os erros que ela comete. E assim vocês conseguem se moldar, vocês conseguem perceber se as divergências são toleráveis e tudo mais. Porém, tudo isso é no namoro que você define isso. Não é, eu vou casar para ver se dá certo. Não, é o namoro que vai definir se vai dar certo ou não. Depois que você casa, tudo aumenta. Então agora, se no namoro tem briga,
no casamento as brigas serão mais intensas. Se agora no namoro tem mentira, no casamento, irmão, vai virar um Pinóquio, rapaz. Observe. Eu vou deixar a pastora falar também, né? Seria bom. Então não tenha medo de errar, ok? Você não é perfeito. E também a pessoa que você vai se relacionar não é perfeita. Então, existem duas principais decisões que a gente toma ao longo da nossa vida. Duas principais decisões. A primeira é com quem você vai passar a sua eternidade. Acredito que todos aqui estão bem decididos em relação a isso, né? Passar com Deus, né? Com Jesus. Amém? E a outra decisão muito importante é com quem você vai passar a sua vida aqui na terra. Então a eternidade você já decidiu, já definiu, ok, eu vou passar a eternidade com Deus. Mas agora você tem que ser muito inteligente, cara. Muito inteligente. Meu, como você tem que ser Einstein nessa hora. Para escolher a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Porque isso ou te abençoa, ou te destrói. Então assim, pastorinha, já joga na mesa qual é o nome do episódio, o título da mensagem. Como não estragar a sua vida. Esse é o tema. Depois dessa breve introdução, né? Muito breve. Tem que chamar muito. Nós vamos ler Provérbios 13:20. Abram comigo. Aleluia. Eu imagino se ele amasse falar desse tema. Se desse jeito já fala assim, né? Vai estar escrito assim. Eu vou ler aqui, que vai estar o meu, vai estar um pouquinho diferente. O que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Tem pessoas querendo falar de namoro, sendo que não sabe escolher em amizade, irmão. Você está querendo escolher com quem você vai casar, sendo que você não conseguiu nem escolher ainda qual é os teus amigos. Sabe qual é o problema? A gente acha que as pessoas que nos cercam não influenciam a nossa vida. Mas o primeiro ponto, antes da gente entrar propriamente dito no namoro, eu quero te dizer que as pessoas que te cercam influenciam diretamente quem você é. Tem pessoas buscando conselho de relacionamento com casais que não são felizes. Tem pessoas buscando conselho com pessoas que não têm o que agregar na sua vida. Às vezes tu tá lá ouvindo teu amigo, a tua amiga, que só fala besteira o tempo todo. Eu lembro da época que tinha recém-casado com o pastor Dan. Não sei se me assistem, então eu não vou entrar com detalhes, mas eu tenho amigas de infância. Infância mesmo. Cresceram comigo. E uma delas me ligou em prantos e ela falava, Isa, ou melhor, Bela, porque eles me chamam de Bela em Minas. Tu não acredita, eles estão me pressionando para eu dar meu primeiro beijo. Me trancam dentro do armário com as pessoas. E era esse nível as pessoas que estavam cercando ela. A minha pergunta é, quem são as pessoas que te cercam nessa noite? Porque as pessoas que te cercam estão definindo quem você é. Qual é a sua personalidade? Está definindo aonde você vai chegar. Eu falo muito da lei do ciclo íntimo, que as 5 pessoas mais próximas de você determinam quem você é. Quem você é. Não tem como a gente falar de namoro sem falar de quem nós somos. Não adianta você falar para mim que você está preparado para casar ou preparado para namorar se você não sabe quem você é ainda. O problema é a confusão que as pessoas fazem. Você se confunde muito, irmão. Você não está sabendo nem quem você é. As pessoas falam, tá, pastor, e qual é o momento certo para namorar? Né? Quando começar a namorar? Primeiro ponto, saiba quem você é e qual é o seu propósito de vida. Os jovens estão perdidos, muitas vezes falam, eu não sei o que eu nasci para fazer. Eu não sei o que eu nasci para ser, eu não sei qual é o meu propósito. Então já deixa eu te adiantar, você não está pronto para entrar num relacionamento. Se você ainda não sabe quem você é e qual é a sua identidade, você não está pronto para entrar. Uma das coisas que o pastor Dan falou foi sobre a carência. Deixa eu te dar uma dica, vocês deixam? Então tá, ele fala, eu dou a dica. Eu falo muito para as meninas sobre isso, e pode parecer uma coisa clichê, mas eu vou tentar te mostrar de uma outra maneira. A bendita listinha, tu já ouviu falar disso?
a listinha da pessoa que eu busco. E eu não estou dizendo para você buscar o príncipe encantado da Disney. Não é sobre isso. Mas a listinha, ela te ajuda na hora da carência. Por que, pastora Isa, que a listinha me ajuda na hora da carência? Olha só. Eu falo com as meninas sobre fazer dois pontos da listinha. Primeiro, o que para você é inegociável. E segundo, o que para você é negociável. Por quê? Coisas inegociáveis são coisas que, independente da pessoa que vai chegar, você não negocia. Normalmente, coisas inegociáveis têm a ver com caráter. O que você tem que pedir numa pessoa? Uma pessoa fiel, leal, educada. São coisas inegociáveis. Muitas vezes, com relação à aparência física, são coisas negociáveis. Então, tem meninas que querem já me falaram até a altura específica, 1,78, tem que ter cravado. É uma coisa negociável, porque se tiver 1,79, não tem problema. Para algumas, para outras tem problema, tem que ser 79. Então, existem coisas que são negociáveis e tem coisas que não são negociáveis. E sabe qual é o momento de você fazer essa listinha? Quando você não está carente. Por quê? Você colocou ali coisas que para você não negocia. Eu não negocio ser um homem de Deus. Eu não negocio ser fiel. Eu não negocio ser uma pessoa honesta. E então, quando uma pessoa chegar, você vai ter o padrão que você busca. E aí você vai ver, cara, essa pessoa está dentro do que eu procuro? Não, não está dentro. Então não é para mim, porque eu estou agindo na carência. Se você não tem padrão, qualquer coisa serve. Para aqueles que não sabem o que buscam, qualquer coisa basta. Você precisa saber o que você busca em uma pessoa. Porque como o pastor Dan falou, gente, é a segunda maior decisão da sua vida. Todo mundo aqui já aceitou a Jesus. Quem não aceitou, vou te dar a oportunidade para aceitar. Mas se todo mundo aqui já aceitou a Jesus, você já tomou a principal decisão. Agora você está perto de tomar a segunda. Por quê? Porque casamento não é brincadeira. Casamento é você deitar para dormir todos os dias do lado daquela pessoa e ter certeza que ela não vai na cozinha pegar uma faca e te matar à noite. É verdade? Vai que tu casa com um louco. Então, é muito sério. É muito sério. Então, família. Tô sem filtro. Então, família, essa decisão é muito importante. Ela é muito importante. Você precisa estabelecer os padrões que você busca. Você precisa estabelecer o que você busca numa pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, porque ninguém me quer. Porque eu não encontro a pessoa. E você fala, tá, mas o que você está buscando? Não sei. Se você não sabe nem o que você está buscando, irmão. Se tu não sabe o que está buscando, qualquer tralha que chegar, tu vai aceitar. Por quê? Porque tu não sabe o que tu quer. Pastora, a senhora tinha uma lista? Eu tinha uma lista. Só que a minha lista, na época, ela era bem básica. Porque... Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Pera. Era bem básica, no sentido de que eu não coloquei muitas coisas. Eu não coloquei. Hoje, se bem que, vou ser muito séria pra vocês, o que eu coloquei já era o suficiente. Tô falando pra você colocar mais requisitos. Eu coloquei, o negociável era... Eu queria casar com um moreno de olho verde. Era negociável. Casei com um moreno de olho verde. Quem não sabe, o pastor não tem olho verde. Então, moreno do olho verde. Ok, mas era negociável. Agora, tinha uma coisa que não era negociável na minha lista. Eu queria que ele amasse a Deus mais do que eu amo. E que me amasse mais do que um dia eu amaria. Eu coloquei essas duas coisas, porque eu falei, eu sei o quanto eu amo a Deus. Eu sei o que Deus significa pra mim. Então, se esse homem amar mais a Deus do que eu, esse homem é cheio do Espírito Santo. E eu falei, eu não quero amor de migalha. Eu não mereço implorar por amor. Eu não mereço implorar por afeição. Então, eu preciso que essa pessoa me ame e me valorize. Isso pra mim era inegociável. E casei. Deu certo. Então, o que eu quero te dizer? Se eu não tivesse feito essa lista, poderia chegar a tantas pessoas, às vezes chegaria uma pessoa do mundo e eu falaria, eu vou converter essa pessoa. Mas depois eu vou falar sobre isso. Não vou falar agora não.
Mas eu tinha um padrão, ele precisava amar a Deus mais do que eu amava. Então, antes de falar, você vai ser o meu marido, eu entendi quem ele era em Deus primeiro. Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Se esconda tão profundamente no Senhor, esteja tão escondida em Deus, que a pessoa certa para você, para te encontrar, ela tem que achar primeiro a Deus, para depois encontrar você. Se esconda nele. E o teu marido vai ter que te achar nele. Então agora a gente vai falar sobre os pontos para você não estragar a sua vida. Amém? Obrigada. Então veja bem, o episódio é como não estragar a sua vida, ok? Se você estiver anotando, coloque aí. Para não estragar a sua vida, ponto 1, domine os seus desejos antes que eles te dominem. Vamos ler um texto de Juízes 14. Eu vou ler aqui na NVI, se a gente tiver pode colocar também no telão a NVI. Juízes 14, a partir do versículo 1. Juízes 14, 1. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Irmão, você precisa aprender. Quando eu falo irmão, é o ser humaninho homem e a ser humaninha mulher, ok? Os irmãos. Irmãos, vocês precisam dominar os vossos desejos carnais, que conduzem vocês ao erro constante e às decisões mais burras que vocês podem tomar, principalmente em relação ao amor. Quando você age por impulso, ao invés de ser um juiz cheio de Deus, você se torna um escravo do pecado, assim como Sansão, pervertido a tal ponto de olhar para uma prostituta e querer deitar com ela. Por quê? Era forte, tinha promessa, uau, incrível, mas era fraco, não sabia dominar os seus desejos. Era forte aqui e aqui, ó. Então, para você não conduzir um relacionamento e se frustrar, quebrar a sua cara, você precisa entender que os desejos não podem dominar você. Porque a hora de namorar, veja bem, você tem que gostar sim, envolve sentimento? Envolve. Porém, é uma decisão que você tem que tomar, assim, não vou banalizar, mas um exemplo. Para comprar carro, você tem duas opções. Você comprar na emoção ou comprar na razão. A emoção pode te fazer pegar um baita de um carro, mas vai te dar problemas crônicos. Nossa, é o carro do meu sonho, é um importado, bonitão, mas talvez você não tenha nem orçamento para manter aquele carro. Isso é uma decisão. Mas você pode pegar outro carro pela razão, um carro que cabe no seu orçamento, um carro que é compatível com o teu perfil. Isso é comprar na razão. Um carro bom de mecânica que não vai quebrar na tua mão, um carro com procedência. Relacionamento, irmão, é você não ser levado pela emoção, e sim pela razão. Quando eu falo sobre relacionamento, eu gosto sempre de deixar uma coisa bem esclarecida: Deus não escolhe a tampa para a sua panela. Deus não escolhe a metade da sua laranja. Em toda a minha vida, observe, eu já vi Deus dizer muitos nãos para relacionamento, porém até hoje eu não vi e não ouvi Deus falando sim para alguém. Porque algumas pessoas oram dizendo: Deus vai escolher a mulher para mim, ou Deus vai escolher o homem para mim, quando na verdade quem escolhe é você.
Quem decide é você. E o que Deus faz é abençoar a sua escolha. Você acha que Deus vai trazer para ele o BO? De dizer para você ficar com essa pessoa e depois não dar certo? A culpa foi de quem? De Deus. Então, irmão, o BO é seu. Escolhe você. Decida você. E não decida porque você acha bonitinha, ou bonitinho, ou cheirosinho, ou cheirosinha. Decida de forma racional. Conversa com a pessoa. Entenda quem é ela. Uma das principais questões que eu peço para observar quando um relacionamento se inicia é: veja a compatibilidade dos propósitos. Porque não adianta você querer ser pastor na Índia e ela querer abrir consultório odontológico no Brasil. Não fecha. Porque você tem um propósito específico e ela tem outro. Para que você vai casar com uma pessoa que vai ficar residente no Brasil permanentemente, vai ter ali o seu consultório, vai fazer a sua carreira ali, e o seu coração queima pela Índia? Então, mais do que achar bonitinho, bonitinha, mais do que agradar a sua lista aqui interior a pessoa tem que ter a compatibilidade com o propósito que você carrega. Senão depois casa, você vai para lá e ela vai para lá. E aí, divorcia? Ah, não deu certo. Não deu certo porque o momento de avaliar se vai dar certo ou não é justamente o namoro. Deixa eu esclarecer algo aqui para vocês. Se você está hoje namorando e o teu namoro não está dando certo, termina. Porque ele é um sinal que o casamento não vai dar certo. Porque tem gente que se ilude achando, não, o namoro ele é assim, não, ele é mentiroso, ele é grosso, ele é agressivo, ele é assim, todo errado, todo enrolado, mas quando casar, aí ele muda para pior, arrebenta tudo, irmão. Então, se você está namorando, é agora o momento para você fazer uma leitura e entender se é válido ou se não vale a pena. Eu já conversei com muitas pessoas, irmão, na minha salinha: pastor, quando casar muda. Não muda. Então não se baseie nisso, não se firme numa expectativa em relação ao futuro. A pessoa tem que ser decente e compatível com você agora, nesse exato momento. Então tem gente escolhendo, fazendo decisões assim, de forma imatura, assim como Sansão, que era um homem forte, um homem que tinha promessas de Deus, porém jogou tudo fora, por conta de ser um burro, emocionalmente falando. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus, inimigos da família de Sansão. E o que ele faz? Ele vai até Tímina, uma cidade, ele observa lá uma mulher que é filisteia, e ele se apaixona. E ele conta para os pais, e os pais ainda tentam ajudar. Ô cabeção, se liga, cara, não tem gente aqui entre os teus parentes, não tem mulher no meio do teu povo, tu tem que realmente buscar uma filisteia para ti. Ah, eu quero ela, traz ela para mim, birrento. Sabe, observe, tem muita gente emocionada quando o assunto é namoro. Muita gente emocionada. A emoção inclusive virou o Deus de muitos relacionamentos, porque o que leva essa pessoa a se relacionar é o que ela está sentindo, é a emoção. E a emoção, irmão, sabe aquela história do amor é cego? Não é uma mentira, porque às vezes o seu coração está tão focado, tão apaixonado pela pessoa, pela beleza, que os teus olhos não conseguem ver quem verdadeiramente é. Uma pessoa ruim, uma pessoa de duas caras, uma pessoa de atitude duvidosa, porque o que você está sentindo, a sua emoção, aquela euforia, as borboletas na barriga, não te deixam perceber o que tem por detrás da beleza. A atitude diária, como que trata o pai em casa, como que trata a mãe, como lida com a família. Você está tão focada vendo a beleza que não percebe a atitude que a pessoa tem. Então não decida na emoção. Não seja um Sansão da vida que
estraga a vida por conta de um relacionamento frustrado. Irmão, eu já vi muita gente tomando ré na vida por conta de relacionamento. Pastora, senta um pouquinho aí porque eu vou falar meu testemunho. Eu sou prova de que Deus diz não. Quando eu fui consagrado no ministério com 17 anos de idade, eu fui consagrado solteiro, coisa que eu não recomendo. Mas enfim, fui consagrado. Aí o que eu fazia? Pastor, novinho, 17 anos. Ô Senhor, me manda a mulher da minha vida, varou ungida. Aí num dia, irmão, o diabo é astuto, desgraçado, ardiloso. Um dia que eu estava orando de manhã assim, era acho que até uma quarta-feira. Eu estava orando assim, e aí do nada o meu WhatsApp, já tinha WhatsApp, né? O meu WhatsApp toca. Tocou o WhatsApp. E aí eu peguei, né, dei aquela olhadinha assim. Aí eu parei de orar, irmão. Por isso que quando você tá orando, você deixa o telefone em modo avião, entendeu? Eita! Pra não vir notificação de Satanás. Irmão, no que tocou que eu vi, eu parei. Deus já respondeu. Irmão, levantei aqui, ó. Já liguei. Quanto tempo? Nossa, tava pensando em você. Irmão, uma pessoa que eu tinha conhecido lá atrás, que eu gostei lá atrás, aquelas coisinhas de escola, me mandou mensagem. Aí eu falei, pronto, eu já conheço ela. A gente teve um namorinho de escola lá atrás. Deus respondeu, glória a Deus. Acabou o pastor solteiro, o pastor vai casar. Aí eu liguei, a gente conversou, a gente se encontrou. Fazia muito tempo que a gente não conversava, a gente começou a se aproximar e conversar. E irmão, de verdade, eu sentia a reprovação de Deus assim, nítida, sentia. Até que eu decidi orar. Poxa, que estranho, eu estava orando, pedindo uma intervenção divina em relação a esse coração que tanto sofria. Aí vem aquela mensagem do nada, é uma resposta de Deus, pois agora eu me aproximo da pessoa e aquilo que era aparentemente uma resposta, eu percebo uma negação, como se Deus não estivesse aprovando. Aí eu fui orar. Irmão, eu sempre fui alguém que eu coloco o meu joelhinho no chão, o céu se abre, eu choro igual criança. Eu sinto a presença de Deus de um jeito assim que, por isso que eu recomendo, prove e veja o quanto Ele é bom. E aí eu estava lá orando com Deus, aquela coisa, presença de Deus, e eu chorando, chorirranha, aquela coisa assim, eu te amo, Jesus. Senhor, eu quero orar agora por esse relacionamento. Irmão, o céu fechou. Presença, ficou uma coisa seca assim, ó. Aí, eita, algo de errado não está certo. E aí eu falei, não, é o capeta, né, desgraçado, que quer atrapalhar a minha oração. Aí no outro dia fui orar de novo, aquela coisa bonita fluindo. Aí quando eu coloquei diante de Deus o suposto namoro, de novo, fechou o ambiente. Cadê a presença de Deus? E eu fui fazendo isso porque eu não estava querendo acreditar, porque o meu coração estava apaixonado. Um amorzinho antigo da minha vida surgiu, é a resposta de Deus para mim, não, é o diabo querendo atrapalhar os planos de Deus para mim. Até que um dia eu fui orar, irmão, eu tive uma visão muito nítida de Deus olhando para mim, e quando eu falava desse assunto, Ele virava as costas. Eu não parei por aí, Ele teve que me mostrar um sonho, onde essa pessoa vinha, né, em direção a mim no casamento, né, aquela coisa bonita entrando. Aí quando foi revelar o rosto dela, era um demônio. Mas o que o pastor Dan estava? Apaixonado, envolto por emoções. Mesmo diante dessa resposta de Deus, é um não evidente, um não claríssimo, eu tentei. Irmão, eu quebrei minha cara. Irmão do céu, foi o maior, assim, o maior regresso da minha vida foi por conta desse relacionamento. A nível de sujar o meu nome, de arrebentar tudo. Por isso que eu digo, irmão, Deus disse que daria uma ajuda idônea. A ajuda idônea é o mesmo que a ajuda correta. Porque a ajuda errada, ela te atrapalha.
o homem errado também, mulher, te joga para baixo. Até que eu conheci uma ajuda idônea de verdade, né? A mulher do meu coração, né? Mas ei, Deus não falou assim, Deus não colocou... Eu tenho a mania de ver setas espiritualmente, eu vejo setas verdes e vermelhas. As verdes eu sei que é aprovação, a vermelha é reprovação. Deus não colocou uma seta verde em cima dela. Porque a minha era rosa. Não, brincadeira. Deus não colocou uma seta, tipo, ela é a mulher que eu tenho pra você. Não, irmão, a gente se conheceu. Eu tava num dia caçando, né? Tava solteiro. Ô irmão, o solteiro tem que casar, tem que caçar? É, porque tem solteiro que tá solteiro porque fica ali esperando cair do céu. Atitude, varão. Aí eu fui conquistar o coração da varoa, irmão. Ei, impostei a voz, aquela coisa toda. Mandei logo uma foto pra ela lá. Eu com óculos dentro de casa, ela achou ridículo. Mas, irmão, não é que Deus mostrou em visão. Eu olhei, eu me apaixonei, gostei demais, mas eu tive que conhecer. Eu tive que entender quem era. E amou mais ainda, aleluia. É verdade. Olha só. Então o que eu quero te dizer é que para você evitar estragar a sua vida, não se relacione por emoção. Pense bem com quem você está pensando em namorar. Faça uma amizade, porque o namoro nada mais é do que uma amizade promovida. Você primeiro é amigo. Promovida, não colorida. Isso. Obrigado. Não confunda. Obrigado. Nada. Obrigado. Ó. Eu perdi. É porque pra eu entrar agora. Não, calma, eu tenho algo aqui. Não, nossa, eu tenho muito para falar. Pastora, calma. Tá acabando, calma. Vamos ler aqui então, eu já vou direto pro texto. Cantares 8:4. Tá acabando. Cantares 8:4. A primeira parte dele. Cantares 8:4. Mulheres de Jerusalém, ou mulheres de Balneário Camboriú. Mas aqui também pode ser homens de Balneário Camboriú, porque é o princípio que a gente absorve aqui. Eu as faço jurar: não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Fala, Deus. Não desperte o amor enquanto ele não o quiser. Eu vou passar. Agora eu estou acelerando. Irmão, Eclesiastes 3:1. Não, agora a gente vai no modo rápido. 2x. Eclesiastes 3:1. Observe. Para tudo, irmão, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Irmão, para namorar tem um tempo, há tempo para tudo, inclusive para namorar. E deixa eu falar uma coisa, o que determina o cenário possível para um namoro não é a idade necessariamente. Não, eu tenho que ter 30 anos de idade para então começar a namorar. Não, cara. O namoro tem a ver com maturidade. Tem a ver com o cenário que possibilita isso. Porque também, veja uma coisa. Para você namorar, você tem que no mínimo conseguir levar ela num hot dog e pagar o hot dog dela, cara. Porque se tu não consegue pagar um hot dog para ela, cara, tu não tá na hora de namorar. Mas, irmão, tu tem que levar ela no sushi. Se tu não consegue pagar esse negócio de rachar, irmão, aí é sua opinião. É sua opinião. Mas eu não acho que tem que rachar a conta com a mulher. O homem tem que pagar e tá pago. Aí o cara quer namorar, mas não consegue comprar um picolé na Stringari, cara. Peraí, mas ó, a gente entende, peraí. A gente entende, caso vocês já estejam noivos, né? Vocês já estão caminhando para o casamento, então vocês acabam que começam a unificar as finanças, começam a conversar sobre isso e acabam dividindo a conta nesses casos específicos. Amém? Então tá bom. Isso. Para a gente poder fechar aqui essa minha primeira parte, Juízes 16:1. Só para a gente ver o quanto ele perdeu o controle, o quanto ele ficou escravo dos desejos. Juízes 16:1. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Olha a encrenca desse cara.
O homem que tinha promessa, que era forte, estava aí, se rendendo aos seus desejos. Olha Juízes 14, 20. Juízes 14, 20. Olha o resultado de um relacionamento burro. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo. Ele casou, Sansão casou. E essa não era Dalila. É outra mulher. Você tem noção, Dalila foi o segundo erro de Sansão. Esse foi o primeiro. Observe. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo. A cerimônia acabou. Celebrou o casamento. Aí a mulher que casou com Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Olha a encrenca, irmão. Tudo porque o cara era emocionado. Pronto. Olha o 2 agora. 2. Não, esse é o seu. Aqui. Tira os olhos de quem não está olhando para Jesus. Aqui nós temos um ponto crucial, irmão. O que você está caçando o varão e a varoa lá fora, irmão? Você precisa tirar os olhos de quem não tem o foco em Jesus. Quero ler com vocês Juízes 14, 3. Pastor Dan já leu? Mas vai dizer assim: seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir sua esposa? As mulheres, a família de Sansão estava olhando para ele falando: cara, não tem ninguém aqui? Não tem ninguém no meio desses 200 jovens que estão aqui que você tem que procurar lá fora? Você tem que procurar nos incircuncisos? E aí eu quero falar algo para vocês. Isso já me dá um pequeno déjà vu. O jugo desigual. Qual que é o jugo desigual mais comum, gente, que a gente fala? O crente com o não crente. Preciso falar a entonação diferente para ficar diferente o corte do ano passado. O crente com o não crente. E aí você observa a irmãzinha ou irmãozinho com aquela frase que é do capeta, dizendo: mas pastora, ele vai vir para a igreja por minha causa. Já está todo errado. Se está vindo por tua causa, já não tem nem os olhos em Jesus, irmão. Se já está vindo pela tua causa, vai sair pelo mesmo motivo. Eu queria que subisse a cadeira aqui. Eu preciso fazer, senão eu não me aguento. A cadeira. Alguém consegue subir uma cadeira aqui, por favor? Amém. Ô, meu pai. Isso. Olha só. Eu gosto de encenar. Bota aqui, meu bem. Eu gosto de encenar dessa forma assim. Imagina só. Só pra você é mais forte. Olha só. O pastor Dan é aquele homem valoroso. Aquele homem ungido, cheio do Espírito Santo. E aí, o que o pastor Dan inventa de fazer? Procurar a mulher lá fora. Porque ele fala assim: eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou ungida, eu vou orar, ela vai se converter. Né? Por isso que ele ficou 2 anos no relacionamento errado. Porque eu vou orar, ela vai, ó, se endireitar. Mas aí, o que acontece? Olha só, de uma maneira bem clara eu vou desenhar para você. Caso você ainda não tenha entendido, a gente desenha. O pastor Dan está na igreja. A cadeira simboliza a igreja, porque quem está na igreja, ela já está no nível mais alto, irmão. Ela já está no... Ó. E a pastora Isa, nesse caso específico, ela é a varoa linda que ele encontra no mundo. E aí ele fala assim: ó, varoa, eu vou te trazer para a igreja. Eu falo: não, varão, você me acompanha. Ô, Dan, você caiu mesmo? Ô, meu bem. Mas é isso, é a queda, irmão. O que é mais fácil? Ele te levar ele me levar para cima da cadeira ou eu trazer ele pro chão? Percebemos, né? Então, é mais fácil essa pessoa te tirar da igreja do que tu trazer ela. Talvez desenhando você vai entender. Não existe namoro evangelista. Não existe. Não tem como. Ou ela vem para Jesus por causa de Jesus, ou não é para você, já é ou não. Então esse é o jugo desigual mais comum, ok?
É o crente com o não crente. Aquela pessoa que você acha que vai trazer para a igreja. Para quem não sabe, o que era o jugo? É quando, lá na roça, tinham 2 bois, ok? Então tem o boi aqui e o boi do lado. O jugo era uma madeira que ia segurando os 2 bois. E os 2 bois iam trabalhando junto. O jugo desigual é quando um boi era mais forte que o outro. Ou um cavalo e um boi. Ou um cavalo e um jumento. Você entende que é diferente? Eles não têm a mesma força, eles não têm a mesma proporção. Isso é o jugo desigual. Só que existe outro jugo desigual que ele não é tão comum e ele é pouco falado. O jugo desigual entre as pessoas que estão dentro da igreja. Não é porque está sentado aqui que é um príncipe encantado que veio no cavalo branco. Não é porque está sentado aqui que é cheio do Espírito Santo. O problema é as pessoas acharem que porque está dentro da igreja é cheia de Deus. Porque está dentro da igreja, ora, jejum, é cheio do Espírito Santo. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e está pior do que a pessoa que não está. Sabe por quê? Porque a pessoa que não está na igreja, ela ainda tem a chance de mudar. O problema é quem está dentro da igreja usa uma máscara. Quem está dentro da igreja usando uma máscara, a possibilidade de mudar é muito difícil. Porque ela nunca revela quem ela realmente é. Então sim, até com os que estão dentro da igreja, você precisa ter cuidado. Você precisa orar, você precisa discernir. O namoro com jugo desigual, irmão, é tipo... Vou dar outro exemplo. Pensa comigo, eu vou botar o Covid, tá? Quem foi da época do Covid? Todo mundo pegou Covid, né? Não, ninguém pegou a época do Covid? Tá, ok, Covid. Tá, ok. Todo mundo viveu na época do Covid, óbvio. Né? Eu espero. Todo mundo viveu na época do Covid, aquele surto coletivo de usar máscara, não sair e tudo mais, né? O namoro evangelístico, ele é tipo você entrar no metrô lotado com todo mundo com Covid na época de Covid. Você pode não pegar, mas a possibilidade de pegar é muito maior. Então, você pode ser que você consiga, mas a possibilidade de não dar certo, ela é muito maior. Você entende? Então, a gente precisa entender que a pessoa que você vai escolher, ela não tem que ser preparada, ela precisa estar preparada. Eu gosto da matemática do relacionamento. Quem já me ouviu falando da matemática do relacionamento? Ótimo, vou te ensinar. Pastor, eu sou péssima em matemática. Ok, você está no meu time, porque eu também sou. Mas é fácil. Prometo que é fácil. Ok? Vamos comigo, todo mundo? Qual que é a matemática do namoro? A matemática do namoro é assim. Uma pessoa completa, cheia, preparada, ela sabe quem ela é, ela sabe para onde vai, ela não sabe o que nasceu para ser. Ela tem vida com Deus. Essa pessoa, ela já está preparada para desenvolver um relacionamento. E aí o que acontece? Ela se envolve com uma pessoa que não está preparada. A pessoa, ela pode até estar na igreja buscando ser cheia do Espírito Santo, mas é uma pessoa confusa. Você pergunta, qual que é o teu propósito? Não sei. Como você se vê daqui 10 anos? Não tenho ideia. Então, peraí. Essa pessoa não está preparada. Então, você imagina. Uma pessoa preparada, ela é 1. O numeral 1. Vezes uma pessoa que ela está pela metade, porque ela não está preparada, essa pessoa ela é meio. Se eu multiplico 1 vezes meio, dá meio. 1 vezes meio dá meio. O que significa? Que uma pessoa que está pela metade é capaz de fazer com que você que está completo não esteja completo mais. Agora, outra hipótese. Eu tenho uma pessoa que ela não sabe ainda quem ela é, não sabe para onde ela está indo. Ela está até bem com Deus, mas não sabe, ela é meio. Com outra pessoa que ela nem bem com Deus está, ela também é meio. Então, se eu pego 2 pessoas totalmente despreparadas para o namoro, eu tenho meio vezes meio. Sabe quanto é? 0,25. O que quer dizer? Que elas se afundam junto, ela segura na mão e fala, ninguém solta a mão de ninguém, fundo do poço. Ao invés de uma ajudar a outra a subir, os 2 pioram. Porque são 2 pessoas doentes. São 2 pessoas se puxando para baixo. Tem a menina toda carente com o menino todo bruto. Tem a menina toda carente com o menino todo mimado. Dá ruim, irmão. Dá totalmente ruim. Pastor, e qual que é a equação perfeita?
quando uma pessoa completa, que sabe para onde vai, sabe o seu propósito, encontra uma pessoa completa que sabe para onde vai o seu propósito. 1 vezes 1 é 1. Uma pessoa completa com uma pessoa completa tem um casamento completo. É assim, gente. Então eu preciso te dizer algo. Foque nisso. Não olhe para quem não está olhando para Jesus. Você tem tempo. Você tem tempo. Tem meninas de 18 anos me procurando desesperadas. Ai, pastora, mas eu não encontrei ninguém ainda, meu. Tu tem 18 anos, cara. Tudo bem que existem pessoas que casam antes, existem pessoas que casam depois. Respeite o seu processo e o seu tempo. E tá tudo bem. Como o pastor Dan falou, não tem nada de errado em estar solteiro. Aproveite o teu tempo de solteiro para poder desenvolver a tua maior intimidade com Deus. Porque depois que você casa, você tem uma família para cuidar. Quando você é solteiro, cara, tu pode entregar o teu tudo para Deus. Quando você é solteiro, você pode madrugar na igreja, vir para as vigílias, fazer as coisas. Depois que você casa, muda um pouco. Muda tanto que é muito simples. Olha quantas pessoas casadas tem aqui hoje. Viu a diferença? Porque quando você é casado, você já fala assim, não, vamos assistir de casa mesmo, amor. Eu tenho que preparar a janta, né? Eu tenho que fazer as coisas. Muda a rotina. Esse é o melhor momento para você ter intimidade com Deus. Agora é o momento em que você vai ter as suas maiores experiências com Deus. É agora, solteiro e solteira. Não que você não vai viver grandes coisas com Deus depois de casado, porque você vai. Mas agora é o principal momento para você viver a sua vida focada nele. E focado nele. Agora é o momento em que você vai fazer sua pesquisa de campo. Você vai avaliar. Foi o que o pastor Dan falou. Você vai... Gente, deixa eu falar uma coisa. Olha pra mim, todo mundo. Se você nessa noite avaliou e falou, cara, eu não tô pronto para um relacionamento, fecha o teu coração para o relacionamento. E se prepare. Busca primeiro quem você é. Agora, se você nessa noite falou, não, realmente, eu acho que eu já estou preparado, acho que é isso mesmo. Ok, então esteja disponível a buscar uma pessoa. O problema é quando a pessoa sabe que ela não está pronta, mas ela fica de olho, sabe? Ela fala assim, e se, né? Vai aqui, ó, se eu quisesse. Sabe aquela coisa? Ela gosta de saber que, tipo assim, eu não quero agora, mas eu tenho fulano aqui. Cara, daqui a pouco tu vai desenvolver sentimentos sem poder estar desenvolvendo. Ó, se eu quisesse. Então, fecha o teu coração mesmo, mas fecha de verdade. E foca em Deus, foca em se preparar. Eu falo para as meninas, seja a pessoa que você busca. A Erlinha falou, o pastor Dan falou, eu vou falar de novo, porque era a minha parte. Posso. Tem muita gente querendo atrair o que ela não é. A menina quer um príncipe, todo masculino, que vai me proteger, vai me guardar, vai me prover, mas ela não é nada feminina. Nada. Ela nem deixa o homem acessar o coração dela. Ei, deixa eu te falar uma coisa, que às vezes você não sabe. Pode parecer meio ruim que eu vou te falar, viu? Pior que tá sendo... Vou falar, tô sem fruto. Vou falar. O homem tem um instinto caçador. Pastora, como assim? É isso mesmo, você entendeu? Ele tem um instinto caçador, ele caça. E aí, o que acontece? Ele caça, literalmente, ele caça a sua esposa. Como numa selva mesmo. Selva, não. Ele caça a sua esposa, a sua prometida. Só que aí, ele olha pra você, ele não precisa caçar nada, você já tá toda... Com a metade das carnes de fora. Você não é açougue pra mostrar carne, não. Pelo amor de Deus. Aí, não basta, pastor. Ela fala, não, pastora. Mas olha, eu tô toda coberta, mas o vestido tá a vácuo. Ela ligou a maquininha do vácuo, fez... E ela tá assim, ó. Ela anda assim, ó, porque se ela andar diferente, rasga. De tão a vácuo que tá, é uma linguiça. Entendeu? Irmão, você não vai atrair um homem masculino cheio de Deus dessa forma. Você vai atrair as mesmas tranqueiras que você sempre atrai. Um homem que está interessado na tua carne, não em quem você é. Falei, cheio. Não, pera aí. Deixa eu terminar.
Então, eu gosto de falar isso para você entender. Você vai atrair quem você é. Ou você acha realmente que um menino que está se guardando, que está buscando em Deus, vai pegar uma menina que não está se guardando e não está esperando em Deus? Não é assim que funciona. Você quer alguém cheio do Espírito Santo? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer alguém que se guarda? Se guarde. Porque deixa eu te falar uma coisa. Para passar tempo, os meninos ficam com qualquer pessoa. Agora, para ser sua esposa, se a pessoa que vai criar os filhos dele, que vai cuidar da casa dele, ele larga aquela pessoa que ele estava e ele casa com outra, que estava se guardando. Seja essa pessoa. Pode demorar um pouco mais. A espera demora um pouco mais. Mas quando você encontrar uma pessoa, você vai encontrar alguém que te ame, que zele por você e que te protege. Porque esse é o trabalho do marido em casa. Então isso é muito sério. A gente brinca, mas é muito sério. Porque quando a gente mostra muita carne, você não atrai uma pessoa que está disposta a cuidar do teu coração. Você atrai uma pessoa que está disposta a querer a sua carne. E depois que ele tem, ele parte para outra. E as meninas acham que é mostrando demais que ela vai atrair. Você só está atraindo carniceiro. Que eu acho que não é isso a proposta. Seja a pessoa que você atrai. A mesma coisa os meninos. Você quer uma mulher linda, cheia do Espírito Santo, cheirosa, limpinha, inteligente, mas você é um malandro que dorme até o meio-dia todo dia? Uai! Você acha realmente que uma mulher cheia do Espírito Santo, que tem buscado, esperado, vai casar com um menino que está dormindo até meio-dia? Porque é menino ainda quem dorme até meio-dia. Você acha? Ela quer achar um provedor para a casa dela, porque ela se preparou. Ela se guardou, então ela busca um homem cheio do Espírito Santo e que vai prover para sua casa. E não, gente, eu não tenho nada contra a mulher trabalhar. Eu não tenho nada contra os dois juntos construírem um império juntos, construírem a vida, construírem as riquezas juntos. Eu acho lindo. O que eu estou dizendo é que não repita o ciclo que você vê por aí, da mulher trabalhar, trabalhar, trabalhar e o marido não se mover. Isso é muito comum hoje. Olhe bem com quem que você está se relacionando e quem você vai se relacionar. Porque depois de um casamento que ele vê que ele tem uma mulher forte do lado, ele pode se acomodar. E aí você vai carregar um fardo que não é seu. Pode vir. Eita glória. Bate palma para Jesus aí, para amenizar um pouquinho. Rapaz, eu pensei que eu era tramontina, mas a minha esposa, ela supera, né? Quando libera o verbo, ela... E olha, a gente se pondera ainda, né? A gente tem que se controlar porque a gente está dentro de um contexto pastoral, enfim. Bora lá. Então, a fim de que você não estrague a sua vida num contexto de relacionamento, né? A gente já aprendeu. Domine os seus desejos antes que eles te dominem e você seja escravo, assim como Sansão. Tire os olhos de quem não está olhando para Jesus. E agora, irmão, pare de mostrar força quando você precisa se quebrantar e se consertar diante de Deus. Quero ler um texto com você. Juízes 16, 3. Juízes 16, 3. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os 2 batentes, e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica defronte do Hebrom. Observe, Sansão... Se você parar para ler ali Juízes e estudar um pouquinho a vida de Sansão, você vai ver que ele foi alguém que se enrolou demais. E ele só afundou, ele só destruiu a vida dele, teve o fim que teve, por conta de relacionamentos frustrados, relacionamentos mal sucedidos. Então aqui nós temos um Sansão que estava em apuros, ele recebe uma intervenção de Deus, só que ao invés de demonstrar arrependimento, e se quebrantar diante de Deus devido aos vários erros cometidos, ele decide agir como um fortão. Ele pega um portão, irmão, um portão pesado, com os batentes e tudo, e ele caminha cerca de 90 quilômetros, subindo o morro, para mostrar o quanto ele é forte, quando ele deveria, na verdade, estar se quebrantando diante de Deus. E tem muita gente assim, está postando frases no story do Instagram, tá fazendo parecer que está tudo bem espiritualmente, está fazendo parecer que é uma pessoa comprometida, uma pessoa ungida, cheia do Espírito Santo, mas na verdade é uma pessoa que está quebrada, uma pessoa que está com bagagens e fardos antigos de relacionamentos frustrados, e é uma pessoa que não se permite ser curada,
O problema é que uma pessoa que não está curada, que não está livre dos traumas do passado, ela pode se equivocar entrando em um relacionamento novo, e nesse novo relacionamento ela sangrar em cima da pessoa, ela machucar a pessoa por conta de uma ferida aberta que não foi sarada. Às vezes você está aqui querendo mostrar que você é forte, que você está pronto, mas é aquilo que a pastora Isa falou, é uma aparência. E você precisa verdadeiramente se colocar diante de Deus e pedir que Ele trabalhe no seu coração. Pedir para que Ele torne você um homem segundo o coração de Deus. Uma mulher que seja a menina dos olhos de Deus. Não queira mostrar força, dizer que você é bom demais, quando na verdade os seus joelhos deveriam estar dobrados diante de Deus, pedindo ajuda, pedindo para Ele mudar quem você é. Sabe, cada um que está aqui possui guerras internas, gigantes que você tem que derrubar. Foque em vencer primeiro as suas guerras, as suas batalhas. Fique bem, para que verdadeiramente você esteja pronto para um relacionamento. E eu quero falar aqui sobre alguns passos, e gostaria muito que você complementasse, pastora, para que você possa ser inteligente em relação a escolher um amor, escolher um relacionamento correto. Existem alguns passos. Anota aí, crente. Isso é muito importante. Inclusive, eu não sei se tem como colocar, não sei se é possível, mas eu sei que não estava programado. Enfim, é muito importante isso. Para que você possa ser inteligente no que diz respeito a relacionamento, primeiro, observe a pessoa em seu ambiente natural. Você pode identificar dentro da igreja uma pessoa que te interesse. Como a pastora Isa falou, o julgo desigual existe até mesmo dentro do contexto de igreja. Então, quando você olha para alguém e você se interessa, você precisa agora começar a observar essa pessoa. Como que ela age no dia a dia? Como que ela age em relação aos amigos? Como que ela age em relação aos pais? Observe ela quando ela está ali no espontâneo, porque ação preparada e programada é uma coisa. Agora, quando a pessoa está agindo ali no espontâneo, que você consegue perceber quem realmente ela é. Então, observe a pessoa. Não basta que você goste, você tem que ver como que ela atua, como que ela fala com as pessoas, como que ela trata o garçom, como que ela trata aquela pessoa que está servindo ela no shopping. Por isso que eu falo que, de verdade, porque as pessoas falam, pastor, em que momento eu exponho que eu gosto de alguém para essa pessoa? Depois de observar. Começou a desenvolver o sentimento, não fala ainda. Para de ser boca aberta, não consegue segurar a língua, meu Deus do céu. Começa a gostar e já vem todo... Tô gostando de você, essa semana. Na outra tá gostando de outro, pelo amor de Deus. Deixa de ser volátil, deixa de ser doble. Então, o que você faz? Começou a gostar de alguém? Respira, observa, veja como ela age, veja como ela faz, veja como ela conversa. É uma mulher, você está gostando de uma mulher, porque você é um homem, você está gostando de uma mulher? Glória a Deus, o óbvio precisa ser dito. Está gostando de uma mulher? Veja como ela é com os amigos, se ela não é muito, né? Muito risinho, muito, sabe? Porque tem disso também. Aí o que acontece? O menino começa a namorar a menina e quer mudar quem ela é. Porque fala, você tá rindo demais, você já viu que ela era assim antes e escolheu? Agora aguenta. Então observe a pessoa em seu ambiente natural, veja se ela realmente tem princípios, é uma pessoa que vale a pena se aproximar. Segundo, desenvolva uma aproximação intencional. Observe Eclesiastes 11:4. Desenvolva uma aproximação intencional. Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Irmão, tem gente que quer namorar, e agora eu vou falar do homem, mas ele é um bananão. Fala a Deus! Ele é um frouxo. Porque assim, como a pastora Isa falou, relacionamento, irmão, é o instinto de caçador do homem. Tanto é que está observando o cenário, está vendo quem que é uma pessoa que o agrada, que o chama atenção, e aí ele identifica o comportamento dessa pessoa, enfim. É um processo, não é? Eu sinto que estou... Não, você observa, vê... E aí, beleza, o cara começou a gostar da guria. E de alguma forma ele faz com que ela saiba que ele gosta dela. Aquele telefone sem fio, aquela coisa de terceira série, quinta série, que o amiguinho fala. De alguma forma o cara está gostando e ele faz com que a moça saiba que ele está gostando. E aí, de alguma forma, a moça retribui e faz com que ele saiba que ela também está gostando dele. Então olha que legal, nós temos duas pessoas que estão se gostando. Porém, irmão, a mulher, ela tem
uma postura diferente da do homem. A mulher precisa ser conquistada. Quem tem que conquistar é o homem. E aí, o tempo está passando. Ele gosta dela, ela gosta dele. Mas ele não toma uma atitude. Ele não se aproxima. É aquela coisa de, terceira série. Ai, eu gosto dela. Aí ela me tocou. Banana. Chega junto, irmão. Como é que chega, pastor? Ai, normal. Chama para conversar, chama para sei lá, tomar um açaí, sai no sushi, conversa. Diga o que você está sentindo, seja verdadeiro. Se aproxima, não tem segredo. Ai, não, eu tenho que... Ai, tem um protocolo, tem uma receita de crente para... Não, irmão, aproximação é padrão. Ok? Você se aproxima e você revela o que você está sentindo. Óbvio, né? Depois de, no mínimo, conhecer, observar e abrir o coração. Não vale a pena você ficar dizendo toda semana que está gostando de alguém. Né? Então, é uma aproximação precisa, né? Certo. Não é metralhadora não, gente, é um tiro. Certeiro, entendeu? É sniper. É isso aí. Também o varão de Deus é sniper, irmão, é um tiro só. Pá! Né? O Rambo aqui da metralhadora. Esse aí, rapaz, tá com... Deixa eu falar uma coisa, menino. Olha. Os meninos acham que as meninas é besta. Aí o que acontece? Ele acha que a gente não conversa. Irmão, a gente conversa até pra ir no banheiro, a gente vai juntas. Então a gente conversa. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não, mas porque elas não são amigas. Mas ela é amiga de uma pessoa, que é amiga de uma pessoa, que é amiga da minha amiga. Aí o que os meninos acham que tá fazendo? Os meninos estão me olhando com uma cara de raiva. Mas me ame, eu tô te dando um conselho mesmo, porque as meninas sabem o que eu tô falando. Tô dando um conselho pra vocês, meninos. Não atirem duas ao mesmo tempo. Elas vão saber. Eita. Tá? Elas vão saber. Por quê? Porque mulher fala. Não acha que você tá ali, ela tá guardando pra ela. Ela contou pra amiga, que contou pra amiga, que contou pra amiga, que contou pra amiga. Daqui a pouco as duas estão conversando e falando, como assim? Olha aí. Então, já aprenda. Um tiro. Se tu der... Aquela coisa assim, se tu correr atrás de duas galinhas, você não pega nenhuma. Tá? Então, é uma. Pronto. Irmão. É que quando eu falo pega, não é pega. Tá, desculpa. É tiro... 2 coelhinhos. É tiro certo, gente. Porque, observe. Foco. Aleluia. Beleza. Você gosta dela. Ela sabe que você gosta dela. Ela gosta de você. Você sabe que ela gosta de você. Só que você não está tendo atitude. É aquela coisa distante. Aí aparece outro que gosta dela. Que é gentil. Que é um cara interessante. Um cara bem resolvido. E começa a tratar ela bem. E começa a se aproximar. Aí você vai... Perdeu, irmão. Porque você não teve atitude. Aproximação intencional. Irmão, atitude. O máximo que você vai ganhar é um não. Ou não. A gente está acostumado com não, né? Então, olha só. Outro. Inclua seus líderes espirituais. No sentido de quê? Conselhos, oração. Tem um ditado que a pastora Isa usa muito, que diz assim, quem não escuta conselho, escuta coitado. Porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos, dos sábios, se encontra sabedoria. Irmão, olha, graças a Deus, dei muitas direções e conselhos para pessoas que evitaram bater a cara na parede. Pastora Isa, a mesma coisa. Pessoas que se livraram de problema no sentido de relacionamento, porque escutaram conselhos, direcionamento. Então, para você ter um relacionamento saudável, correto, você não tem que esconder. Você esconde o que é errado, o que é pecado. Se é algo que está correto, que está saudável, coloca diante dos seus líderes. De alguma forma, eles podem ajudar você com um conselho, com um direcionamento, ensinando como você conduzir a situação. Não tem por que você fazer sozinho, sendo que você pode aprender com quem já percorreu o caminho e tem casamento, seus líderes, tudo e ela, casamento bem sucedido. Então, não tem por que você ficar... querendo fazer do seu jeito, se você pode receber auxílio, receber ajuda. Outra coisa, inclua seus pais.
Um cristão saudável, se ainda está morando, a gente está falando de jovens, se você ainda está morando com seus pais, você vai começar um relacionamento, inclua seus pais. Seus pais precisam saber. Porque quando a gente vê os 10 mandamentos e lá consta, honra teu pai e tua mãe, para que te vazes bem, ou seja, tenha êxito na vida e os teus dias sejam prolongados, você precisa conhecer a real intenção ali de honra o pai e a mãe. Honrar pai e mãe num contexto bíblico é fazer com que o seu pai e sua mãe aprovem o relacionamento que você quer. Às vezes e isso é muito sério, porque minha mãe não aprovava o relacionamento que eu dei de exemplo para você. De alguma forma ela não aprovava. Então honrar pai e mãe é ouvir os conselhos dos pais. Os seus pais querem o seu bem. E se eles vão dizer não, é porque no mínimo eles estão vendo uma coisa que você não está vendo. Você talvez esteja cego, loucamente apaixonado, mas os seus pais estão vendo quem a pessoa verdadeiramente é. Então honre eles. Respeite a opinião que eles têm. 5. Declare seus sentimentos. Mais ou menos aquilo que eu falei na aproximação intencional. A mulher precisa saber que está sendo vista, precisa ser conquistada, e o homem, por sua vez, tem que ser aquele que conquista. Então, você precisa declarar, expor os seus sentimentos. Irmão, no máximo que vai acontecer é você não ser correspondido. E está tudo bem, não existe apenas uma mulher no mundo. 6. Estabeleça o compromisso de orar juntos. Começou a namorar, entrou no relacionamento, pautem uma vida de oração. Coloquem um propósito de oração, tem que orar. Vocês têm que colocar Deus na equação, porque se você conduzir da sua forma humana, daqui a pouco você cai. Então colocar Deus no relacionamento é trazer a santidade, trazer a obediência, a decência dentro do relacionamento. E 7, para a gente fechar essa minha parte aqui, só comece o namoro, essa aqui é muito importante, só comece o namoro se a intenção for casar, porque o cristão, o crente não faz test drive. Você não vai dar um tiro aqui e ver se é bom. Não gostei. Vou tentar. Não, irmão, observa. É isso que você quer? Se aproxima, abre o teu coração, declara, estabelece um relacionamento saudável, correto, traz as claras, fala para os seus pais, fala para os seus pastores, conduz tudo certinho. Só que você só vai conduzir o namoro e levar ele a sério se você verdadeiramente tem a intenção de casar. Então não se envolva com essa mulher, não seja covarde. Não seja criança, não seja moleque de se envolver com alguém só para ficar. Se envolva quando você verdadeiramente estiver pronto e a sua intenção for levar essa mulher para o altar. A sua intenção for fazer ela feliz. Só que tem um princípio, e aqui eu termino a minha parte, a pastora já pode até ficar pronta. Eu quero ler com você Lucas 14, 28. Para você meditar nesse versículo. Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, irmão, você precisa entender o seguinte, está namorando, não tenha pressa para casar. Namora 1 ano, namora 2. Por quê? Porque pode ser que em 1 ano você não tenha ainda recurso financeiro suficiente para casar. Porque a responsabilidade financeira de um namoro não é a mesma de um casamento. Os gastos de um namoro não se compara aos gastos de um casamento. Aqui está falando de um homem que propõe em seu coração construir uma torre. Só que ele não calcula o gasto da torre. E ele começa e não termina. E aí gera cenário para que as pessoas passem e debochem dele. Olha só, começou e não terminou. Não deixe que o seu casamento chegue nesse ponto. Você nunca vai tirar a mulher de dentro da casa dela para proporcionar uma vida ruim para ela. Então namorar, se aproximar, ok. Mas para casar, você precisa fazer os cálculos e ter certeza que aquilo que você está começando, você consegue terminar. Porque você precisa entender que já não é mais você. Agora tem outra pessoa. E o homem é responsável por proteger, zelar, guardar a mulher. Então por isso que eu digo, pode ser que em 1 ano você tenha condições de casar. Pode ser que em 6 meses você tenha condição, e glória a Deus. Mas talvez você tenha que esperar 1, 2, 3 anos. Eu esperei 3 anos para casar com a minha esposa. 2 anos e meio. 2 anos e meio. 3 para ficar bonito, né? 3, pai, filho, espírito, né? 2 anos e meio. Porque foi quando eu tive a condição de casar e financeiramente sustentar. Sustentar, que eu digo, não é fazer com que ela fique em casa e eu... Porque a partir do momento que trabalha, são os dois.
Como a pastora Isa falou, não é errado a mulher trabalhar. Não é errado ela ter o recurso. Porém, o homem sempre se coloca na posição de provedor. Então, quando a gente teve cenário financeiro para casar, então a gente casou. Louvor pode subir. Depois a gente vai ter rapidinho um momento das perguntas que vocês colocaram. A gente vai responder bem rapidinho as que a gente ainda não respondeu. Ponto 4. Pare de buscar a Deus só quando você se dá mal. Sansão, ele buscava a Deus só quando tudo estava errado na vida dele. Quando tudo estava errado, Sansão buscava a Deus. Uma pessoa que busca a Deus só quando tudo está errado, ele vai buscar o cônjuge também só para satisfazer seus próprios desejos e prazeres. Você precisa buscar a Deus constantemente, irmão. E eu gostaria de finalizar bem rapidinho, porque eu sei que o horário já está avançado. Não olhe para o telefone para ver o celular, para ver o horário. Porque eu falo, o horário está avançado, a pessoa já vai assim. Mas graças a Deus aqui não tem das 9h30 que o apóstolo fala, né? não. Mas para finalizar, eu gostaria que você fizesse agora uma reflexão sobre você. Porque você não pode ser escravo das suas emoções. Você não pode ser escravo da carência. Você precisa agir, não com base nos seus sentimentos, mas você precisa agir com base naquilo que você sabe que é a verdade. Gente, existe muitos relacionamentos por carência. A pessoa quer sair da casa dos pais rápido e quer casar. Ou a pessoa tem medo de ficar sozinha e a primeira opção que aparece ela está aceitando. Cara, isso vai dar ruim lá na frente. Vai dar ruim de verdade lá na frente. Então hoje, antes da gente falar sobre namoro, a gente já falou, mas antes de você pensar sobre namoro, pense sobre você. Como você está aqui nessa noite? Como está o seu coração? Será que existem feridas ainda que você não curou? Será que ainda existem traumas que você ainda não superou? Será que você já sabe quem você é e para onde você está indo? Você já sabe o seu propósito? Vamos ficar de pé? Então as perguntas vão aparecer no telão. E essa é a hora que o sem filtro aparece, entendeu? Principalmente na vida desse ser humano. Então agora é a hora que eu me preocupo. Vamos começar com uma mais tranquilinha. Amém? Amém. Pode beijar? Veja bem. Existem pode no casamento, você beija ou não? Existem duas formas de relacionamento. O namoro convencional, que é aquele que tem beijo, tem língua, tem tudo. Tem tudo, só não tem santidade, não, brincadeira. E tem, não. O namoro convencional tem tudo. Tem beijo, tem um abrasamento, tem tudo. Vai. Aí tem o namoro em corte, que é o que a gente recomenda. A gente não impõe, mas a gente recomenda. Por quê? O namoro em corte, você estabelece um vínculo de amizade, de proximidade. A pessoa se torna sua melhor amiga, você conhece ela. E depois, quando você casa com a sua melhor amiga. Ok? Você que namora em corte, né? Não beija. Por quê? Porque se você namora em corte, você exclui o beijo. É uma amizade, é aquela proximidade. Vocês são namorados, todo mundo sabe disso, porém vocês colocam esse critério de não beijar. Por quê? O que namora em corte, como não pode beijar? Se ele cai, ele beija. Cai no beijo. A queda dele é beijar. E beijar não é pecado, irmão. Eu tenho que ser sincero com você. Ok? Agora, o que namora no modo convencional, digamos assim, que beija, se ele cai, é sexo. Então, ele não tem margem de segurança. É porque o beijo, ele foi criado para a preparação do ato sexual. É sem filtro. Então, se você está beijando, você está preparando para quê? Se tu não vai pro ato. Pronto, quando você está beijando, o seu negocinho fica... Porque é a preparação pro ato sexual. Então, não tem por que você beijar pro negocinho se você não vai pro ato sexual. E eu vou mais profundo. É pra te deixar com vergonha mesmo. Porque vocês não têm vergonha de fazer? Deixa eu falar.
falar. Bem simples. A mulher e o homem são diferentes, irmão. Por quê? Quando você beija, igual o pastor Dan falou. Só que a diferença é que o homem, quando isso acontece com ele está produzindo mais líquido, ok? Ele está produzindo mais. A mulher, ela terminou ali o abrasamento, ela já esfriou, acabou, ela foi para casa bem plena e perfeita. O homem está com, literalmente, cheio de líquido que ele precisa tirar. Aí o que acontece, mulher? Você foi pra casa de boa e o teu marido foi pra casa se masturbar. O teu namorado foi pra casa se masturbar. Ok? Então, um dos motivos da gente não ser a favor do namoro com o beijo é porque conduz, principalmente os meninos, a pecarem no pecado de masturbação. Ok? Próxima pergunta. O que eu faço se eu sei que um casal da liderança... Opa! O que... Eu tô lendo isso. Deixa eu ler aqui. O que eu faço se eu sei que um casal da liderança que diz fazer corte não faz? Quem eu procuro? Procura aqui, ó. Procura. Hoje mesmo. Mas procura. Ei. Procura e eu não vou te expor. Prometo. Mas olha, se tem um líder dessa igreja que promove o namoro em corte, que diz namorar em corte, que publica isso, que se exalta por conta disso, não, eu namoro em corte, mas é um fariseu hipócrita, eu não te quero na minha liderança. Se você é falso, eu não te quero. Porque líder lidera com atitude. Não é faça o que eu digo e não o que eu faço. É faça o que eu faço. É assim que Jesus fez, é assim que o apóstolo Paulo fez, é assim que o meu pastor faz, e é assim o que eu faço. Faça o que eu faço, não o que eu digo. Então se você diz fazer e não faz, você é um mentiroso hipócrita. E o seu pai é o diabo, porque ele é o pai da mentira. Eu tô preocupada. Próximo. Vamos lá, expressinho, rapidão. Eu não sei se a gente vai continuar, não. Como lidar com a pressão da área sexual no namoro e ainda manter a santidade? Irmão, não se coloque em cenários de possível erro. Como que você vai acelerar essa impulsividade? Como que você vai ficar num cenário perigoso? Namorando tradicionalmente, beijando, abraçando, ficando em cenários que são perigosos, por exemplo, isolamento. Eu recomendo, você que namora, não se isole em hipótese alguma. Sim. Sempre publicamente, porque você não vai ter ato sexual publicamente. Eu espero. Geralmente as pessoas que caem é porque ficaram sozinhas. Ah, eu fui pra casa da fulana, os pais não estavam em casa, caíram. Ou estava num local, ficamos sozinhos, caíram. Se jogaram, né? Para você não ceder à pressão, não se coloque em cenários de perigo. Por isso, namoro em corte. Se mantenha com blindagem no relacionamento para que você não prejudique a sua santidade e seus princípios com Deus. Próximo. Como saber se o namoro que estou vivendo tem a bênção de Deus? Responde. Expressinho, rapidão. Gente, é como o pastor Dan falou, Deus não vai dizer um sim, mas Ele é muito claro em dizer um não. Ok? Então, se esse relacionamento te afasta de Deus, se esse relacionamento te faz pecar, tira a sua paz, Sabe, tem relacionamento que tira a tua paz, cara. Você olha pra pessoa, ela só chora, ela só briga, toda hora ela tá bem, vivendo um dia bem. Ela pegou o telefone, viu a mensagem da pessoa, acabou o dia dela. É um não de Deus. Nitidamente. Ok? Então, como saber se o namoro que eu tô vivendo tem a bênção de Deus? É um relacionamento que te aproxima de Deus, que te traz para mais perto dele. É um relacionamento que não te afasta das pessoas. Porque existem relacionamentos que eles começam a namorar, eles entram numa bolha. E é só eles excluem todo mundo. Aí é complicado. Então, quando tem a bênção de Deus, você vê que todas as áreas da sua vida estão fluindo, essa pessoa te aproxima de Deus. Vocês não brigam o tempo inteiro. Obviamente, vocês podem ter, sim, opiniões diversas, mas vocês resolvem com amor e sabedoria. Amém? Próximo.
Ninguém me quer. Será que fui chamado ao celibato? Mas, às vezes isso é feio. E não tem Jesus. Porque se você tem Jesus, seu coração fica alegre. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Ok? Então, o problema para resolver a feiura do mundo é Jesus no coração. Então, quem sabe te falta Jesus no coração. Próximo. Não, mas agora é sério. Não necessariamente, tá, gente? Não necessariamente. É um texto. Ah, não foi sério. Eu falei, não foi sério. Não, foi sério. Mas não é só... Porque você falou, você às vezes é feio. Não, calma. O celibato é a dúvida de algumas pessoas, tá? Pessoas que foram chamadas a celibato são pessoas que elas não têm atração sexual. Elas são assexuadas. Então, se você sente atração pela pessoa do sexo oposto, você não foi chamado para um celibato. Ponto. Agora, não, eu não sinto vontade de nada, pastora. Eu não... Não. Então, às vezes, pode ser que você seja chamado a celibato. Mas são coisas raras, exceções, ok? É que só sofro se é feio. Não, veja bem, não é isso que eu quis dizer. Vai para o próximo. Não, porque, é possível, irmão, Deus faz milagre. Não, irmão, a gente já viu, não, irmão, tem uns varão que tu olha assim e tu, não, que tu olha para varão e tu diz, Deus é com ele. Então, irmão, ao que crê nada lhe será impossível, amém? Vamos lá. Gosto de um rapaz que também gosta de mim, mas ele nunca toma atitude mesmo depois de anos. Por outro lado, tem outro rapaz, que demonstra interesse de forma gentil. Devo deixar de lado o primeiro, já que ele não faz esforço nenhum para me conquistar? Os dois são da igreja. Irmã, com todo respeito, se 2 anos ele não foi... Não é 2 anos. 2 anos. Não, de anos. Depois de anos. Tá. Irmã, o parâmetro do homem é conquistar. Se o homem não está conquistando e o outro está conquistando, você é conquistada por aquele que conquista. Se o que deveria conquistar não conquista, o que está conquistando vai conquistar. E nada de errado. Então, sim, deve deixar de lado. Ô, varão, se você entendeu a mensagem, é hoje mesmo, hein? Atitude. Próximo, rapidinho, pra gente terminar. Eu e meu namorado fizemos corte, mas eu sinto que ele me toca demais. Mesmo que pareça inofensivo, eu sei que ele está indo pro lado errado. Como eu me comunico sobre isso? Irmão, eu conheço esses caras. Sabe o que ele está fazendo? Ele está testando. Se você ceder... Brau. Próximo. Como saber se alguém mesmo está gostando dela? Como saber se alguém mesmo está gostando dela? Entendi, não. Próximo. Como me aproximo da mulher que gosto e como saber se é recíproco? Você já falou sobre isso durante a pregação, ficou claro, né? Próximo. A Bíblia relata sobre namoro? Não, a Bíblia não fala sobre namoro, inclusive a Bíblia não fala sobre masturbação e pornografia. Por quê? Porque nos tempos bíblicos era um pouco diferente de como é hoje. Normalmente as crianças já nasciam prometidas. Então existia um momento em que a criança ela era olha pra mim, eu sei que ele é lindo, mas olha pra mim. Existia o tempo que a criança ela era prometida até que no dia que a menina menstruasse, e o menino já tinha entre 13 e 14 anos, mais ou menos, eles entravam no noivado, que era um período de 1 ano, e depois eles casavam. Por que a Bíblia não fala de masturbação, por exemplo? Porque como eles entravam no casamento muito novo, não dava tempo para ter essas práticas. Ok? Então a Bíblia não relata sobre namoro. Então não existe esse negócio de ficar beijando, esse negócio... Não tem na Bíblia. Ou você é comprometido com aquela pessoa e casa, ou não existe isso. Beleza? Próximo. Tenho algumas meninas perguntando sobre namoro e idades que são aconselhável começar a namorar. Poderiam falar algo sobre isso? Então, como eu disse, o namoro ele é uma preparação para o casamento. Então, no mínimo, tem que ter cenário que conduza, né, ao casamento. Então, assim, eu acredito muito que alguém com 15 anos de idade, me ame, não me julgue, como diz a apóstola, alguém com 15 anos de idade não tem condições de namorar. Porque não pode casar, não vai pode casar com 15 anos? E está estudando, tem que estudar, porque querendo ou não, quando começa a namorar, o foco acaba sendo um pouco alterado. Então, desenvolve a sua vida, termina o ensino médio, faz uma faculdade, se encaminha a uma profissão,
E Até porque nessa idade de 15, 13, 16 anos, onde você vai ter os seus maiores traumas emocionais, gente. Pra quê? tem um estudo que diz que dos adolescentes que começam a namorar, ali entre 12 e 14 anos de idade, cerca de 90% termina no sexo antes da conclusão do ensino médio. Então, é BO. Nessa idadezinha, os hormônios, é o que eu gosto de dizer, nem tudo é demônio. Você tem hormônios e eles estão gritando. Se você não vigiar, eles te levam ao pecado. É verdade. Então, não tem a ver com idade, digamos assim, é mais o cenário. Só que, óbvio, alguém com 15 anos não está em condições Outra coisa, de namorar. entra em tudo que a gente já falou. Uma menina com 15 anos ou um menino com 15 anos, ele já sabe quem ele é, pra onde ele tá indo. Não, ele tá descobrindo ainda. Exato. Então não tá pronto pra namorar, gente. Não tá pronto. Vocês não têm a maturidade ainda pra namorar. E eu falo porque quando eu comecei a namorar, eu não tinha maturidade. Eu só sofri e quebrei a cara. Entendeu? E você pode conversar com seu pai, com a sua mãe, que eles provavelmente vão te dizer a mesma coisa. Então, nessa idade, de verdade, você vai se entregar pra alguém, perder seu tempo pra algo que você só vai se frustrar depois lá na frente. Porque você fala, não, eu sou super madura. Mas provavelmente a pessoa que você tá se envolvendo não é. Então... Próximo. Desde que Deus nos criou, Ele separou a pessoa com quem a gente vai... Não. Já Próximo. respondemos. Não. Próximo. Não existe tampa para sua panela. O que fazer quando seu amigo não quer te ouvir sobre a varoa, a não ser muito cristã? Eita! Bom, a pergunta é, o que fazer quando o varão não quer te ouvir? Por quê? Você já está falando e ele não está querendo ouvir. Então o que você faz? Deixa quebrar a cara. Pastor? Sim, deixa quebrar a cara. Por quê? Quebrando a cara, ele vai ter a possibilidade de acertar. Opa, aprendi com o meu erro. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, ele teve conselhos. Mas tem gente que... Deixa eu falar uma coisa. Quando alguém quer errar, você pode falar, vai entrar aqui, vai sair aqui. Então, quando alguém está obstinado a algo, ele vai fazer, independente do que você fale. Então, você não tem como você colocar uma coleira nele. Ele vai agir. No mínimo, vai quebrar a cara. Porque se você está avisando, é porque a pessoa, no mínimo, né... deixa a desejar. Aí ele tem duas opções. Errando, quebrando a cara, ele aprende, ou então ele não aprende e é constatado que ele... É isso aí, próxima pergunta. Próximo. O que Tem fazer? mais? Estou orando por uma pessoa e gostaria de saber como faço para saber se realmente é a pessoa certa. Já está dentro do que a gente falou, né? Veja se os propósitos batem, principalmente. Próxima. Quais sinais indicam que um namoro está afastando a gente de Deus e não aproxima? Já falamos, né? Próximo. O que devo observar no caráter de alguém para discernir se ele pode ser um futuro esposo segundo o coração de Deus? Observar ele no ambiente, onde ele está, observar... Sabe o que você pode fazer que a gente não falou, meu bem? Veja se ele é primicista e dizimista hoje. Porque às vezes ele não é. E deixa eu te falar uma coisa, se ele não é fiel a Deus, ele não vai ser fiel a você. Eita. Próximo. Como curar feridas de relacionamentos passados para não levá-los para um namoro novo? Aí isso não é algo que a gente resolve com uma oração. Pessoas que são machucadas na alma, digamos assim, feridas que foram abertas, porque se a gente está promovendo uma série de mensagens como essa, é porque a gente sabe que o inimigo bate nessa área. E pessoas realmente sofrem, são machucadas, tem gente que tira a vida por relacionamento frustrado, gente. Então é muito sério o que a gente está falando aqui. A gente traz um tom de brincadeira para amenizar, porque é muito sério esse assunto. Então, pessoas que carregam essas dores, elas precisam de cura interior, que é um processo prolongado de atendimento pastoral, onde a pessoa vai sendo curada, o Espírito Santo vai curando, é algo que demanda um pouco mais de tempo, porém, o Espírito Santo cura. Então, isso é algo que a gente recomenda você procurar um líder, né, para que esse líder, essa pessoa possa te auxiliar nesse processo de cura. E tem como ser curado, restaurada com certeza. Sim. Próximo. Acabou? Terminou? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.